Olá, turma, tudo bem com vocês? Nessa nossa videoaula, então, dessa semana, nós vamos realizar as correções dos exercícios 1 ao 4, né? Que a gente começou ali a introdução sobre equação de segundo grau. Então, a gente primeiro está estudando essa equação, as formas que ela se apresenta, né? Quem são ali os coeficientes, enfim. Então, a gente, nesse primeiro estudo, os exercícios propostos ali do 1 ao 4, tá? Eu vou até, tem alguns exercícios onde a gente está treinando até o nosso conhecimento anterior, que era de fatoração, produtos notáveis. Mas assim, só para vocês entenderem como a equação de segundo grau ela pode se apresentar. Não necessariamente ela vai sempre se apresentar dessa forma, mais trabalhosa. Mas a gente tem as ferramentas aí, vocês aprenderam. Então a gente consegue destrinchar essa equação. Nesse primeiro exercício, ele só pede para nós montarmos a equação. Então a gente tem essa estrutura que é a equação, né? Ax² mais bx mais c. Então, mediante essa estrutura, o que ele está propondo aqui no primeiro? O A ele vai valer 3, o B menos 2 e o C 1. Então, eu vou simplesmente trocar esses coeficientes aqui por esses valores e aí eu monto a minha equação. Tá? Então, ó, o A valendo 3, eu tenho ali 3x². O B valendo menos 2, eu tenho menos 2x. E o C valendo 1, eu tenho mais 1, isso igual a zero. Próximo, o A valendo menos 1, posso deixar menos 1x², como eu posso deixar só menos x², tá? O B valendo 0, eu não escrevo o B, não vou colocar aqui mais 0x, tá? E aí mais 7. Não, esse daqui, ó, 0 vezes x dá 0. Eu omito esse 0, tá? E esse daqui eu não preciso também colocar um 1. Então, como vai ficar essa equação? Eu tenho ali menos, o que me importa é o sinal, é o número negativo, então é menos x² mais 7 igual a 0. Né? Nós colocamos essa equação como uma equação incompleta. É uma equação de segundo grau incompleta porque eu não tenho o elemento B. O elemento B ele vale 0, tá? Próximo. O A valendo 1, eu posso só deixar x², não preciso escrever o 1 aqui do lado. O B, menos 5, menos 5x. E o C, menos 6, igual a 0. Próximo, o A valendo 2, 2x². Não tenho o B, não escrevo. E vou para o C, menos 25 igual a 0. Gente, lembrando que a gente tem que acompanhar essa estrutura. Se eu não tenho B, o B é o que acompanha o x, tá? O C é a variável independente. Se a variável independente aqui, que ela não tem relação com a parte linear, nós não vamos... tem que prestar atenção, porque vamos supor, na hora de resolver, eu tiro o B, mas aí eu coloco lá o C menos 25x. Não, porque o x ele pertence ao elemento B e não ao elemento C, tá? Então isso tem que ficar bem claro ali na hora da estrutura. Bem, ótimo. Então vamos lá para o próximo exercício. Esse ele pede para nós escrevermos a equação na forma reduzida, né? Então, o que eu tenho? A equação, lembrando, ela tem essa característica, ax² mais bx mais c igual a 0. Se ela tem essa característica, esse menos 8, ele está depois do igual, eu vou trazer ele para antes, porque eu tenho que zerar essa equação. E aí, eu tenho que colocar os correspondentes. Por exemplo, esse menos 11x quadrado, ele é o elemento A, porque quem acompanha o x ao quadrado é o A. Então, ele vem primeiro. Como eu não mudei ele de local, ele está antes do igual, ele permanece lá.
com o sinal dele de negativo. Eu só vou trazer ele para o primeiro elemento, porque é o A. Quem é o segundo elemento? É esse daqui, ó, o menos 8x. Só que eu vou trazer ele para antes do igual, ele está negativo, ele vem como positivo, o 8x. E o 5, que é o C, ele está já antes do igual, eu só mudei ele de posição aqui com A. Então, ele está positivo, ele mantém positivo e agora eu igualo a zero, tá? Nessa B, mesma coisa, eu vou trazer tudo isso daqui para cá. Então, eu já descobri que esse menos x quadrado é o elemento A. Então, eu trazendo ele para cá, para antes do igual, ele já vem como positivo. Então, ele vem x quadrado. O B é o 3x aqui, positivo, eu não mudei ele de lado, ele continua como positivo, 3x. E agora, esse mais 2 está antes do igual, ele é o C, como esse 4 também é o C. Então, a gente tem termos semelhantes que a gente pode fazer a operação aqui, né? Então, eu tenho ali o mais 4 com o menos 2 que eu passei ele para cá, igualei isso a zero. Ou seja, eu consigo resolver essa operação, 4 menos 2 dá 2, né? E aí eu escrevo, então, a minha equação na forma reduzida, x² mais 3x mais 2 igual a zero. Agora, olha isso. Nesse caso aqui, eu tenho o quê? Eu tenho esse x que está multiplicando tudo isso aqui do meu parênteses. Primeira coisa, eu vou ter que resolver essa operação para a gente conseguir transformar isso, então, numa equação de segundo grau. Então, olha lá, quem é o x? Esse x eu vou ter que fazer vezes esse x, e esse x eu também tenho que fazer vezes esse 2, que é o processo lá da distributiva. X vezes x dá x ao quadrado, né? Lembrando, x vezes x, ó, mesma base. O que a gente faz com os expoentes? A gente soma, né? 1 e 1 lá em cima, quando não tem nada, a gente viu que é 1. Então, se a gente somar 1 mais 1, mantém a base, somando os expoentes, a gente tem o x quadrado, tá? X vezes 2, não tem como a gente resolver, né? X vezes 2. O que a gente coloca? O valor, a parte numérica, na frente e a variável depois. Então, 2x mais 2x. Pronto, resolvemos isso e aí eu tenho aqui o menos 5 depois. Já fizemos a primeira parte, agora a gente chegou num exemplo semelhante a esse. O que eu vou fazer? Esse menos 5 é o meu C. Eu vou trazer ele para antes do igual como mais 5. E igualo isso a zero. Eu tenho lá x² mais 2x mais 5 igual a zero. E aí eu chego na equação do segundo grau, tá? Bom, agora vem o D, né? Nós vimos que toda vez que nós temos um elemento com outro elemento num parênteses onde tudo isso está ao quadrado, nós temos aí um trinômio do quadrado perfeito, lembra? Nesse caso, ele pode aparecer como a operação de soma, como subtração. A gente aplica aquela frase, o quadrado do primeiro mais ou menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo, tá? Ai, professora, eu não vou lembrar, eu não vou saber. Então, eu quero que vocês prestem atenção numa questão aqui, ó. Toda vez que nós temos esse elemento ao quadrado, o que significa, por exemplo, A mais B ao quadrado? Significa A mais B vezes A mais B, tá? É a mesma coisa, eu estou repetindo esse termo duas vezes. E aí, o que eu vou fazer? Esse A vezes esse A vezes esse B. Esse B vezes esse A e esse B vezes esse B. Ó, A vezes A ao quadrado. A vezes B mais AB. B vezes A, tanto faz AB como BA. Vou colocar AB para a gente somar depois. E B vezes B, B ao quadrado. Então, ó, esses termos são semelhantes, eu consigo somar. A ao quadrado, A mais AB mais AB dá 2AB.
mais b ao quadrado. E aí eu tenho o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo, tá? Então é aquela regrinha. Eu posso fazer a mesma coisa com esse, tanto na forma da frase como nessa forma da distributiva. Se eu for fazer a distributiva, deixa eu fazer aqui em cima para vocês verem, ó. Eu tenho lá 2x menos 1. Por que eu estou fazendo isso? Porque muitas vezes vocês podem falar assim, ai, na hora eu não vou lembrar. Se eu não lembro a frase, aquela parte mais técnica, eu tenho que entender o processo. Então, quem é o 2x menos 1 ao quadrado? É o 2x menos 1 vezes 2x menos 1. E aí, o que eu tenho aqui? Esse 2x vezes esse 2x, esse 2x vezes esse menos 1. E depois, esse menos 1 vezes esse 2x e esse menos 1 vezes esse menos 1. Então, olha lá. 2 vezes 2 dá 4. E x vezes x, x ao quadrado. 2x vezes 1 dá 2x, menos com mais, menos 2x. Agora o 1, ó. Já fizemos tudo com o 2, agora vamos para outro termo. Menos 1 vezes 2x, 1 vezes 2 dá 2, menos com mais dá menos 2x. E 1 vezes 1 dá 1, menos com menos, mais 1. E aí, o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho 4x quadrado menos 2 com menos 2x dá menos 4x mais 1. Já cheguei desse termo. Olha aqui, vamos fazer do mesmo jeito com a frase agora. O quadrado do primeiro, o quadrado de 2, 2 vezes 2, 4, x ao quadrado, o quadrado desse daqui também. Mais ou menos, olha o sinal do meio, é menos, é uma diferença, então o segundo termo é negativo. Menos, 2 vezes o primeiro, 2 vezes 2x dá 4x, vezes o segundo termo, 4x vezes 1, 4x. Mais o quadrado do segundo, o quadrado de 1, 1 ao quadrado é 1 vezes 1 que dá 1. Ó, chegamos no mesmo resultado, tá? E aí, o que eu tenho aqui ainda para continuar? Igual, isso tudo está igual a 1. Esse 1 eu tenho que igualar a 0 a minha equação. Então, esse 1 eu vou trazer ele para cá, para antes, como menos 1. E aí eu tenho, então, 4x quadrado menos 4x mais 1 daqui com menos 1 igual a 0. E mais 1 com menos 1 dá 0. Ou seja, eu não vou ter o elemento C aqui, vai zerar. Então, para eu escrever essa equação, eu vou ter que 4x quadrado menos 4x igual a 0. E aí, essa é a nossa equação de segundo grau, tá? Muito bem. Aí, nos próximos exercícios, nós temos aqui, no exercício 3, ele está pedindo o quê? Para a gente ver se 1 é raiz da equação. E aí, eu quero falar com vocês o seguinte. Quando nós tínhamos a equação de primeiro grau, então a gente tinha uma estrutura assim, ax mais b igual a 0, né? Um exemplo, 2x menos 4 igual a 0, né? O que eu tinha aqui? Eu tinha, resolvendo essa equação, 2x, passo o menos 4 para cá, ele vem como mais 4, 0 mais 4 dá 4, esse 2 está multiplicando, eu passo ele dividindo, 4 dividido por 2 dá 2, ou seja, eu descobri que x vale 2. A equação de primeiro grau, ela é elevada a 1. Logo, eu tenho uma única resposta. Na equação de segundo grau, o x é elevado a 2. O que vai acontecer? Nós teremos duas respostas, tá? Dois valores de x. Esses x, essas respostas, esse daqui, assim como esse que eu vou ter, nós chamamos de raiz da equação. Então, na equação de primeiro grau, nós temos somente uma raiz de equação, um resultado. Na equação de segundo grau, nós vamos ter duas raízes, tá bom?
E aí, o que ele quer saber? Ele quer saber se 1 é raiz dessa equação. Para eu saber se 1 é raiz dessa equação, o que eu tenho que fazer? Eu vou trocar o x por 1 e vou ver se ele dá exatamente esse valor que está aqui depois do igual. Então, o que eu vou fazer lá? Ó, eu tenho x ao quadrado. Opa, deixa eu trocar já. Desculpa, deixa eu apagar aqui. Então, eu tenho aqui, ó, no lugar do x, eu vou colocar o 1. Eu vou fazer 1 ao quadrado menos 1 dá 2. Quem é 1 ao quadrado? 1 ao quadrado é 1. E 1 menos 1 dá 0, não dá 2. Ou seja, nesse caso, o 1 não é raiz dessa equação. Então, já sei isso, tá? Vamos ver se é nessa. 7 vezes 1 menos 1, será que dá 0? 7 vezes 1 dá 7 e 7 menos 1 dá 6. 6 é diferente de 0, ou seja, o 1 também não é raiz dessa equação. Será que é dessa? Vamos ver. Vamos trocar o x por 1. 2 vezes 1 ao quadrado menos 2 tem que ser igual a 0. 1 ao quadrado dá 1. E 2 vezes 1 dá 2. 2 menos 2 dá exatamente 0. Então, nesse caso, o 1 é raiz. Tá? Opa, ficou duplo aqui. 1 é raiz. Muito bem. Agora, nesse último exercício, ainda estudando a equação de segundo grau, a gente precisa classificar ela em completa ou incompleta. Bem, quando ela é completa, quando ela tem todos os elementos, então eu tenho lá ax² mais bx mais c igual a 0. Então, essa é a minha estrutura de equação de segundo grau. Eu tenho que gravar isso, não posso escrever, vou colocar até aqui em cima. Ó, ax² mais bx mais c igual a 0. Então, olhando essa daqui, o que eu tenho nesse exercício aqui? Eu tenho o a, o primeiro, o ax², e tenho o c, que é esse 3. Esse 3 é o c e esse daqui é o 1, é o a. Ou seja, eu não tenho b. Logo, essa daqui, ela é... Opa, peraí, escrevi errado, gente. Foi no automático aqui. Peraí, deixa eu só apagar. Nesse caso aqui, ela é incompleta. Então, vamos colocar lá, incompleta. Quem é essa daqui? Eu tenho o A, que é menos 9. Eu tenho o B, que é mais 2. E eu tenho o C, que é o 6. Então, eu tenho aqui A, B, C. Tenho todos os elementos, ela é completa. Olha aqui, eu tenho o A, que é o 1. Eu tenho o B, que é o menos 5, e eu tenho o C, que é o menos 6. Tenho todos os elementos, ela é completa. Aqui, eu tenho o A, que vale 2, e tenho o C, que vale menos 30. Eu não tenho o elemento B. Se eu não tenho um elemento, essa equação ela é incompleta. Tá? Bem, eu tinha proposto só esses exercícios para vocês. Eu peço que vocês pausem o vídeo, tirem as dúvidas, façam ali, vejam o que vocês acertaram, o que vocês erraram, tá? E aí, na próxima aula, a gente continua esse estudo de equação de segundo grau. A gente vai trabalhar ele em várias aulas, porque, como eu falei, ele é um conteúdo bem... Existem várias formas de fazer, ele é um pouquinho mais denso. Então, a gente vai trabalhar diversos jeitos aí. Agora, a gente vai estudar um pouco a equação incompleta, para depois a gente entrar propriamente dito na completa, tá? Então, bons estudos e até